Ó o freguês, ó o freguês, ó o freguês, ó o freguês, não sabe perder, ó o freguês. O Ceviche também pode ter até mais expulsão depois com o imagem. Desde separando, agora o Vasco não pode entrar na pilha não, ó, o Andrés Gomes querendo entrar na pilha. Houve agressão de... Olha lá, fica de boa, pô, pra que isso? Esses caras perderam, estão caindo pra segunda divisão. O Vasco tá indo agora pra a página de cima, brigar por vaga da Libertadores. Deixa os caras com a bronca deles aí, pô. Não entra na pilha não, rapaz. Olha o Verrete separando o Diniz. Tem que ter cabeça nesse momento. Os caras estão estressados, estão bravos. Olha o Marinho, nem entrou. Expulsou mais alguém aí, ó. A direção é do Vitor Luiz. Você vai expulsar alguém do Vasco? Tomara que não. Só a súmula. Será que é o Vitor Luiz, lateral do Vasco? Súmula realmente depois para confirmar esse cartão vermelho ali. Aí, ó, tô separado pro Fortaleza, isso é ruim também, cara. Ainda estão brigando pra não cair. Pega o Cruzeiro, vai pegar o Cruzeiro agora cheio de desfalque, ó. Foi expulso. Olha o Barros entrando na pilha. Ô, velho. Os caras são burros, estão ganhando ao Diniz, tá quase batendo no Barros, ó. Isso é burro, velho. Vai ser expulso aí, prejudica o Vasco. Os caras são cabaço. Tem um clássico contra o Fluminense, cabaço! Olha o Puma querendo confusão também. Os caras são burros, velho. O cartão vermelho aí, pós-jogo, tava ficando de fora do clássico. Então a preocupação... Tá doido, velho. Vai entrar em pilha à toa, o Diniz tá revoltado. Um jogo importantíssimo que tem na sequência da competição. Chega, acabou, vitória, filho. Acabou, vou ali gravar o vídeo pós-jogo. Só o ouro. Não tem que ficar entrando em pilha, não. Vascaíno do Cerrado. Terminou agora há pouco com vitória do Vasco, uma vitória maiúscula do Vasco no Campeonato Brasileiro, nessa volta depois da data FIFA. Apesar dos percalços, apesar da expulsão do cabaço do Hugo Moura, a gente consegue respirar com uma vitória importante em cima do Fortaleza e agora, de fato, brigar na parte alta, né, na página de cima do Campeonato Brasileiro. Vamos falar nesse pós-jogo aqui, dessa vitória importante do Vasco. Antes eu pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tá feliz com a vitória do Vasco? Deixa o joinha aí e se inscreve no canal, beleza? Olha... Um Vasco que, depois de um tempo de treino, né, veio diferente, veio com o Tietê na lateral direita, e o Tietê não jogou de lateral fixo. Quem assistiu o jogo viu que o Tietê era um jogador de muita mobilidade, tá? Apesar de constantemente estar voltando ali para a função de lateral, quando o Vasco estava atacando, às vezes até dando bote, ele tinha liberdade para ir para o meio, até eu vi ele dando bote na ponta esquerda. E o Barros fazia essa correção, ou fazer essa retaguarda do lado direito, uma partida impecável desse moleque Barros, que eu vou te falar, velho. O Fernando Diniz precisava de um volante como o Barros, né, que ele conseguiu ser campeão da Libertadores com o Fluminense, tendo o André jogando o fino da bola, que foi uma baita de uma venda do Fluminense, e aí chega o Barros e joga esse futebol que tá jogando, né? Ele fazia essa cobertura do lado direito, o Vasco que sem o Verrete, aniversário do Verrete, que não jogou hoje, mostrando profissionalismo aí, dessa vez do Diniz, né? Sacou o cara, botou no banco. Aí o Andrés Gomes foi para a função do Ryan, que é ponta direita. O Ryan, que jogou na função do Verrete, apareceu pouco no primeiro tempo. Até falei isso com a galera que eu tava comentando o jogo. Falei, o Ryan não vai aparecer muito pro jogo, porque ele tá fora da função que ele fazia ali, o lado de campo. Então ele vai aparecer menos, mas porém em jogadas mais decisivas. Tanto que em uma arrancada do Andrés Gomes, teve umas duas ali pelo lado direito logo no início do jogo, o Ryan quase meteu o gol, uma bola que vai na trave, o jogador do Fortaleza tira com a pontinha da chuteira, já seria gol do Vasco ali. Mais uma assistência do Andrés e gol do Ryan. Só que o jogador tirou. E aí o cabaço do Hugo Moura me consegue ser expulso, vai na panturrilha do jogador do Fortaleza, o juiz deu amarelo, o VAR chamou, corrigiu, expulso merecidamente. O cabaço do Hugo Moura deixa o Vasco 1 a menos no primeiro tempo. Qual que é o diferencial? Cara, tá calor demais aqui. Qual que é o diferencial do jogo que o Vasco jogou com 1 a menos contra o Fortaleza, dos jogos que o Vasco jogou com 1 a menos contra o Internacional e contra o Del Valle, que foi eliminado da Sul-Americana? Tomou 4 lá quando o Pitão foi expulso no primeiro tempo. Porque dessa vez a gente não tinha o Verrete, que era um jogador a menos em campo.
né? Porque qual que é a mudança que eu falei que tem que ser feita? Tira o centroavante, recompõe o meio de campo, fecha, faz duas linhas ali para poder cobrir essa ausência de um jogador e vai jogar no contra-ataque. Ele não fez isso, deixou o Verratti, ele ficou com 2 a menos, foi goleado lá e perdeu a vaga na Sul-Americana. A Sul-Americana que, olha, com esse time aí a gente era campeão da Sul-Americana fácil, viu? Fácil. E aí a gente perde a Sul-Americana e perde no jogo com o Internacional, que ele repete o erro, ele mantém o Verratti, que além de ser um jogador a menos, o Verratti dá assistência para o gol do empate do Internacional nos acréscimos. Agora não, agora o Vasco perdeu o jogador, mas você vê que o Vasco conseguiu manter a intensidade, conseguiu manter a organização, não foi sufocado no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo. O Vasco jogou até de igual para igual com o Fortaleza e uma arrancada maravilhosa, o Ryan fez o gol, o primeiro gol do Vasco. O Vasco saiu na frente, mesmo com 1 a menos, conseguiu uma vitória no primeiro tempo, 1 a 0. No segundo tempo, Fortaleza, lógico, ia vir para cima, ia ter mais volume, jogando em casa, um jogador a mais, o Vasco já cansado de tanto correr com 1 a menos. Aí apareceu o Léo Jardim. Se eu critico o Léo Jardim na saída de bola, hoje ele voltou a brilhar nas defesas, né? Ali dentro, debaixo da trave. Ele fez umas 3 defesas seguidas ali, salvando o Vasco tomar o gol do empate, tá? Em um momento crucial, se toma um gol ali, a guarda baixa, e aí a gente fatalmente ia deixar escapar esses 3 pontos. Só que aí o Léo Jardim faz a função, segura, o Fernando Diniz faz a mudança que eu falei no intervalo, falei, tira o Nuno que vai cansar, joga um tempo, ainda mais com 1 a menos. Ele tirou o Nuno e o Coutinho, entrou com o Matheus França e o David. Falei, bota o David pra jogar, pra gente jogar no contra-ataque, pra matar o jogo, mas não deu outro. Uma bola na direita, Puma, foi pra linha de fundo, chutou, o goleiro defendeu, o David botou no cantinho, 2 a 0, matando o jogo contra o Fortaleza, que no final teve uma confusão, teve jogador de Fortaleza que foi expulso, não aceitou, e aí uma briga generalizada, desnecessário os jogadores do Vasco entrarem nessa pilha, e até ruim pro Fortaleza, que tem jogo importante na briga contra a queda para a segunda divisão. Mas enfim, ema, cada um com seus problemas. Eles tiveram uns 3, 4 jogadores expulsos, vão ter dificuldade no próximo jogo contra o Cruzeiro. Já o Vasco não, o Vasco consegue uma vitória maiúscula, vai à 9ª colocação, claro, tem outros jogos do Campeonato Brasileiro amanhã, mas o importante soma 36 pontos. O Fluminense, que é 7º colocado, tem 38, joga amanhã contra o Juventude. E, pra você ter uma ideia, acho que tem o São Paulo também, né? O Fluminense é 7º, o São Paulo é 8º. O Vasco é 9º. O Bahia, que está no G6, e o Botafogo, que é o 5º, o Botafogo perdeu hoje por Urubu. Eles têm 43 pontos, o Vasco tem 36. Se o Vasco ganha do Fluminense, que é o clássico, né, o Vasco vai a 39. Cola aí nessa turma aí. Eu não falo daqueles 4 primeiros, que o Mirassol hoje ganhou de novo. E o Mirassol foi para 49 pontos. Cara, que campanha foda essa do Mirassol. 49 pontos. Então esses 4 primeiros ali é difícil chegar, mas do 5º para baixo ali dá para brigar por uma vaguinha nessa Libertadores. Jogando esse futebol com essa vontade, né, com essa obediência tática, técnica e com os reforços, dá pra gente sim brigar em 2 frentes, né? A Libertadores por vaga ali direta no Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, porque a gente vai fazer uma semifinal de Copa do Brasil e passa a enxergar o jogo contra o Fluminense como um jogo viável para o acesso à final, para encarar Cruzeiro ou Corinthians e quem sabe uma sorte ser campeão em 2025 antes de começar a reforma de São Januário. Vitória importantíssima para o Vasco somar mais 3 pontos, fugir ali daquela briga que se perde hoje para o Fortaleza, você diminui a distância, né? O Vasco vai ficar com 33, diminuiria a distância dos times do Z4 para o Vasco. Agora não, agora você abre mais vantagem e respira para poder pensar nesses jogos do Campeonato Brasileiro e já organizar esse time para a semifinal os últimos ajustes para a semifinal da Copa do Brasil. É isso, vitória, voltamos bem, graças, agora torcer pra gente ganhar do Fluminense e continuar nessa pegada aí, tá bom? Curte, se inscreve no canal se você tá feliz, com Deus e saudações vascaínas.